família, mais uma manhã, mais um dia na nossa escola bíblica. Que não está sendo aos domingos, mas está sendo toda quarta-feira, aqui nas 10 horas da manhã. Que bom ter você aí conosco, nos acompanhando, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical, ela é dividida pelas turminhas. Cada turminha tem a sua tia com a história, com a palavra do Senhor. E que bom que você está aqui conosco. Vamos iniciar o trabalho do Senhor com uma oração. Feche os olhinhos em muita concentração. Senhor Jesus, nesta manhã, te agradecemos, meu Deus, por este dia. Te agradecemos pelo sono tranquilo que tivemos. Te agradecemos pela família. Te apresentamos, Senhor, nosso pastor, todas as famílias, Senhor, dos teus servos. Ó, Senhor, agradecemos, Senhor, e te apresentamos as tias da escola dominical que estão fazendo, meu Deus, esse trabalho com tanta alegria. Visita cada criança, cada família, cada lar e nos concede uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, vamos louvar ao Senhor com as sementinhas. Vamos cantar um corinho que faz assim, ó. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E quem não ora, e quem não lê a Bíblia, não cresce, não sabe de nada. Se alguém disser, quem foi que fez a arca? Eita, eu não sei. Tem que saber, olha, não crescem, ó. Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. E para crescer tem que fazer o quê? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Vamos lá! Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Amém. Olha aí que hino maravilhoso as tias sementinhas cantaram pra gente, não foi? Foi uma bênção. E agora, cada turminha vai ficar com a sua tia. Muita atenção na hora da história. Paz do Senhor, criança, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma leitura bíblica, vamos lá saber o que vai ser a nossa nova história, quem vai ser o nosso personagem, tá? O nosso título da nossa lição se chama assim, ó, Um Dia Triste, que se encontra lá no livrinho de Gênesis, primeiro livrinho da Bíblia, que tia Sandrelli já tinha falado para vocês. Capítulo 37, versículo do 12 ao 36. O nosso texto áureo diz assim, ó: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Isaías 41:13. A nossa verdade prática diz assim, ó: Deus está conosco nos momentos de alegria e de tristeza. Vamos saber agora quem foi esse personagem que teve um dia triste, que teve uma decepção, mas que ao mesmo tempo Deus honrou. Ao passar dos estudos das nossas aulas, você vai conhecer mais sobre esse personagem, vai conhecer como ele era forte, como ele era guerreiro, como ele era temente ao Senhor, tá? E eu já vou dando uma diquinha para vocês aqui. Deus revelava sonhos para ele. Nossa, quem será?
José, minha gente. Vamos falar sobre José aqui um pouquinho agora. A história de José que é tão bonita. Ó, um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José que mandaria até Siquém, onde os seus irmãos estavam, cuidando das suas ovelhas e cabra. E José cumpriu a ordem do seu pai. E ele procurou os seus irmãos e o achou em Dotã. E eles viram José de longe. E antes que chegassem perto, começaram a fazer um plano para matar José. Olha só, criança. Os irmãos de José tinham ciúme de José, tinham inveja de José, porque José, de todos os filhos, ele era o mais querido de Jacó. Então, assim, os irmãos de José tinham muito ciúme dele, tinham muita raiva dele, porque além dele ser usado por Deus através de sonhos, ele era o filho querido de Jacó, ele e Benjamim. Então os irmãos dele ficavam com raiva toda vez que o pai dava presente, toda vez que o pai prestigiava José com alguma coisa, tá? E de todos os filhos, José era o único que estava aprendendo a ler e a escrever, tá? E eles disseram assim, ó, lá vem o sonhador, porque Deus revelava sonhos para ele, tá? Venham, vamos matá-lo. Depois jogaremos o corpo no poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. E assim veremos o que vão dar os sonhos dele. Ele tinha raiva de José porque José tinha sonhos revelando coisas do futuro, assim, de honra, essas coisas. Então ele ficava com inveja disso daí de José. E os irmãos começaram a concordar. Isso mesmo, crianças. Eles estavam cheios de ódio no coração. Quando José se aproximou dele, ele arrancara a sua túnica e em seguida o pegaram e o jogaram num poço que estava vazio e seco. A túnica bem bonita que Jacó tinha dado para ele, tinha feito para ele. Então assim, eles só arrancaram a túnica, que era a túnica assim, uma túnica bem bonita, bem trabalhada. Então eles arrancaram a túnica, pegaram José, lançaram no poço e ali José ficou, ó. Vocês podem imaginar José abandonado em um poço escuro pelos seus irmãos? Vocês podem imaginar isso? Pelos próprios irmãos a quem ele tinha tanto amor. Porque por mais que os irmãos de José fossem assim, José era diferente. Quanto mais os irmãos de José o odiavam, mais ele amava os seus irmãos. Ele tinha uma carisma pelos seus irmãos. Porque José não tinha maldade no coração. Então José era diferente dos seus outros irmãos. Que triste! Depois eles concordaram em vender ele para uma caravana de mercadores. Que terrível, criança, isso daí. Eles pegaram José e venderam José para uns mercadores que passavam por ali, que ia direto para o Egito. E eles disseram assim, nossa, vamos vender José para ele não dar mais trabalho para a gente? Vamos lá? E eles decidiram vender José. E então José foi para o Egito e seus irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao seu pai e disseram, e achamos isso, será que é a túnica do seu filho? Olha só qual foi o plano que eles, tanta maldade que eles tinham no coração. Eles venderam José para um mercador, pegaram um bicho, mataram o bicho, sujaram a túnica linda de José que José tinha, e chegaram no pai deles e disseram assim, olha, essa túnica aqui, será que é do teu filho? Toda ensanguentada, para dar a entender que José tinha sido devorado por um urso, por um bicho grande que ele não conseguiu se salvar. E Jacó reconheceu e disse, sim, é a túnica do meu filho, certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. Nossa, Jacó ficou tão triste em saber que ele tinha mandado José até os irmãos dele, que por ordem dele, ele ficou se culpando de uma forma ou outra. E o tempo de Jacó ficou de luto pela morte de José. Criança, José era um menino obediente. José era obediente, bonito, era um dos filhos mais bonitos de Jacó. E os seus pais o enchiam a sua casa de alegria. Infelizmente, o seu estilo de vida criou muita inveja e ciúme em seus irmãos, que o venderam aos ismaelitas.
mas Deus tinha um plano em sua vida e essa história mudaria completamente, como veremos nas próximas lições. Olha só, ainda tem muita coisa para acontecer na vida de José, mas um pedacinho a gente já conheceu agora, que foi quando José foi vendido pelos seus próprios irmãos, que foi quando descobrimos que os irmãos de José tinham inveja dele, tinham raiva dele, tinham ódio de José, porque José era diferente deles. Então, assim, crianças, devemos sempre ser diferente de qualquer outra pessoa. Isso vai incomodar as outras pessoas que não gostam, tá? Da diferença, de sermos diferentes. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o plano de Deus para a vida de José e para a minha vida e para a sua vida vai muito além do que a gente imagina, vai muito além do que a gente pensa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa lição e ainda vem mais história de José por aí, vai vir, nossa, as honras que Deus deu para José, vai vir as conquistas que Deus deu para José, porém José sofreu um pouquinho também, mas lá pra frente a gente vai conhecer mais e mais dessa história. Paz do Senhor. E agora chegou o final. Chegamos ao final da nossa escola bíblica desta quarta-feira. Que bom, criança, que você continue conosco, os pré-adolescentes, a família. Muito obrigada à mamãe, ao papai, que está apresentando a seu filhinho, a sua filhinha, essa produção que as tias estão fazendo, não é? Nada mais é do que o estudo da palavra do Senhor. Neste momento, vamos encerrar esse trabalho com uma oração. Vamos todos juntos orar ao Senhor, agradecendo por esta aula abençoada. Fecha os olhinhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma aula abençoada. Obrigada, Senhor, por nos permitir, Senhor, neste momento, Senhor Deus. Neste momento estamos aprendendo sobre a Tua Palavra. Neste momento, Senhor, temos esse privilégio de poder Te adorar, mesmo estando em casa. Te apresentamos, meu Deus, a vida de cada criança, cada papai, cada mamãe. Te apresentamos, meu Deus, mais uma vez o nosso pastor, todo o ministério da nossa igreja. Deus, estenda Tuas mãos sobre o nosso país, sobre a nossa cidade e livra-nos, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira. A paz do Senhor, crianças.